galera, beleza? Estamos aqui novamente para mais um vídeo aí para vocês, pessoal. Continuando a nossa série de SCP aqui no nosso canal, trazendo agora do 081 ao 085, gente, com as suas lendas e histórias bastante bizarras e ficcionais aí. Eu peço a vocês que deem aquela força aí para o nosso canal, continuem nos ajudando a estar crescendo na plataforma e conto com todos vocês. E vamos lá para o SCP-081. O SCP-081 é um vírus desconhecido e bastante contagioso que aparenta ser uma versão mutável alienígena, um vírus alienígena, prestem bem atenção aí, com diversos segmentos do seu RNA. O vírus é uma espécie humanoide existente há muito tempo, mas é transmitido por ratos que atuam como portadores passivos. O SCP-081 também pode ser transmitido através das relações sexuais e exposição ao sangue infectado. Vejam aí, pessoal, que perigo esse SCP-081, aí um vírus bastante contagioso. Ninguém sabe qual foi o planeta que ele veio, gente, aí, né? Mas é isso. O SCP-081 infecta adipócitos e leucócitos, induzindo a absorver nutrientes em um ritmo muito acelerado. Como os nutrientes são absorvidos, as células infectadas começam a produzir e secretar grandes quantidades de um anticorpo humano modificado. Os adipócitos expandem e se proliferam, resultando no aumento da ingestão calórica do organismo, ou seja, ele se multiplica muito rapidamente aí no corpo humano por ser alienígena, né? Que um vírus normal não existe isso, pessoal. Quando a concentração de tecido adiposo atinge um ponto crítico, os anticorpos virais instigam a explosão celular sistêmica, seguido por um processo desconhecido que conduz à combustão espontânea do indivíduo infectado. Ou seja, gente, ele ao se multiplicar no corpo humano, ele começa a aquecer o corpo humano até que todo o corpo acenda a labareda de fogo, gente, e começa a queimar até não sobrar mais nada daquele corpo infectado. Realmente bem interessante a história, gente, muito bem criada, não passa de uma ficção. Daria até para fazer um filme sobre isso, né? Vamos agora para o SCP-082, que seria um ser geneticamente humano, no entanto, por meio de algum processo químico, hormonal, canceroso ou sobrenatural, ele cresceu em proporções gigantescas, com aproximadamente 2,4 metros de altura e pesando mais de 300 quilos. O que seria esse SCP-082? Um corpo humano aí, bastante desenvolvido em torno de gorduras e músculos, gente, que ele ficou totalmente deformado e bastante gordo. E as características físicas do SCP-082 são grosseiramente desproporcionais. Essa história do SCP-082, pessoal, lembra até um filme chamado O Médico e o Monstro, em que um médico tomava uma substância química e acabava deformando o seu corpo e fazendo com que ele ficasse enorme, gordo e com bastante força, gente. Quase parecido com a história do Hulk. Tem uma cabeça calva ligeiramente pontiaguda, um queixo e uma mandíbula grandes e arredondados, um nariz bulboso e olhos escuros. O sujeito está bastante acima do peso e possui uma grande quantidade de massa muscular. Os antebraços são musculosos e perigosos, com uma circunferência de cerca de 71 centímetros. A largura do seu punho é de quase 30 centímetros. Embora os pés sejam grandes, eles são pequenos em proporção ao seu corpo. O comportamento do SCP-082 é muito amigável e despreocupado. Acumulou um amplo guarda-roupa ao longo do tempo de convivência na fundação e de encarceramento na sala onde ele é contido na Fundação SCP. E gosta de se vestir de muitas maneiras diferentes, incluindo trajes formais,
uniforme militar, palhaços e até roupas femininas. Vejam aí que bizarro, gente. Um ser que ele é do sexo masculino e ele veste aí roupas femininas, né? Ele fica aí com sua força e seus músculos vestido com roupas de mulher, gente. Realmente bem bizarra essa história aqui, né? Realmente bem interessante aí como ela foi criada. Novas peças deverão ser disponibilizadas mediante solicitação. O assunto muitas vezes tenta fazer muitas piadas. Costuma ser bastante educado com os funcionários da fundação, muitas vezes os convidando para jantar. No entanto, o pessoal visitante deve estar ciente de que em qualquer momento ele é capaz de atacar e comer vorazmente os outros seres. O sujeito muitas vezes se desculpa por sua falta de educação em interromper a conversa de alguém devorando a sua cabeça enquanto bagunça seus aposentos. Ele é um ser aí, gente, né, que come a cabeça do povo se ele ficar com raiva. Gente. Vejam aí que história bastante interessante e bizarra. A mandíbula do SCP-082 é forte o suficiente para quebrar os ossos e parece gostar de comer crânio, gente. Vamos agora para o SCP-083. SCP-083 aparenta ser uma casa desabitada de vários andares em mau estado de conservação, com uma área interna de cerca de 366 metros quadrados. O objeto se localiza no quarteirão norte de uma área rural na França. A escritura e registro tributários desse endereço foram perdidos há muito tempo. Os últimos indivíduos a residir neste edifício foi uma família que abandonou o local rapidamente de forma misteriosa. Até a aquisição pela fundação e a construção era utilizada como um escritório por um traficante de narcóticos local, que conseguiu acesso ao objeto através de uma janela frontal, uma vez que os mecanismos de tranca das portas frontais e traseiras encontravam-se corrompidos e imóveis. O SCP-083 chamou a atenção da fundação pela primeira vez em 1935. Vejam aí o que foi que ocorreu, gente. Lá naquele local, como diz aqui, nessa lenda e nessa história, que pode ser que tenha algum cunho de verdade aqui por trás disso tudo, gente, porque casas abandonadas e mistérios nesses locais, vocês sabem que existem, né? E depois que um conflito ocorrido no exterior da construção provocou a total derrubada da sua porta. Aqueles que entraram pela porta do SCP-083 alegaram entrar em um lar mobiliado e bem cuidado com eletricidade e uma cozinha estocada, decorando com peças do início do século XX. Ou seja, o que é que essa casa faz aí nesse mistério SCP que conta essa lenda aqui? É um local que você, ao entrar, você vê aquele local de cada um que entra de uma forma diferente. Realmente bem interessante aí, uma história muito bem criada. Outros funcionários que entraram pela janela descreveram o interior dessa casa como escuro e dilapidado, correspondendo com a visão concedida pelas janelas. Os funcionários que entraram pela porta relataram também não ver, ouvir ou encontrar qualquer membro da outra equipe ou qualquer outra pessoa dentro dessa casa. E durante a sua estadia em que eles entraram, pessoal, eles viram aí esse mistério, né, que cada um vinha o local de forma diferente. Realmente daria até para ser feito um filme sobre isso, pessoal. A segunda equipe observou que os membros da primeira equipe que entrou no local pareceram desaparecer do nada após cruzar o limiar da porta. Ou seja, eles passavam ali próximo a essa porta e eles desapareciam, pessoal, né? Isso era o que via cada equipe, via como se fossem alucinações dentro daquele local. Vamos agora para o SCP-084, que parece ser uma grande torre de rádio posicionada no centro de um enorme campo aberto com duas pequenas dependências. Observação direta e coleta de amostra do SCP-084 é impossível devido ao efeito que é emitido em torno dele, pois ele aparenta emitir uma forma de onda ou radiação que tem um efeito prejudicial sobre o espaço-tempo ou realidade local. O aspecto mais evidente disso é a alteração do espaço local dentro da área ativa do SCP-084. Ou seja, aí seria um ser que ele não aparece ter uma forma exata,
mas porém ele é formado de pura radiação, realmente bem bizarro, bem interessante. Seria o que? Um átomo, né, gente, aí, ou um elétron formado ali de radiação aqui nesse CSCP, pessoal. Somente se fosse alienígena é que ele existiria, né, gente? Então isso aqui é uma pura ficção, não pensem que isso existe de verdade, pessoal. O SCP-084, externamente, a sua área ativa, uma forma de uma cúpula bruta de 200 metros de diâmetro. Ele aparece dentro desta área em pontos aleatórios, parecendo pular em momentos aleatórios também no local, às vezes aparecendo em vários locais ao mesmo tempo dentro da área ativa. Internamente, o espaço parece ser limitado, com ele quase sempre no centro. É uma criatura aí, gente, que ela se movimenta dentro da sala e ela aparece e desaparece como sendo uma carga elétrica ou algo do tipo aí, gente. E ele é capaz de expelir radiação no local, afetando quem nele entra. Realmente bem interessante essa história. E o SCP-084 é impossível de ser alcançado devido a seu efeito emitido. Essas tentativas de aproximação dele dentro de sua área ativa levaram à observação de que ele mantém a sua posição relativa ao horizonte, mesmo depois de 3 meses e 12 dias de dedicadas viagens diretas, tanto por veículo ou a pé. Testes para alcançá-lo têm se revelado impossível da mesma forma. Nenhum meio de destruição é capaz de atingir o SCP-084, mesmo quando se está fora da sua área ativa. É bem bizarro, pessoal. Essa história parece realmente algo de um filme alienígena, há muito tempo exibido no cinema. Me lembrou um filme também que eu assisti há um tempo atrás, pessoal. Mas realmente aí não tem nada de verdade, pessoal. Isso aí é pura ficção. E vamos agora para o SCP-085, que seria o resultado de um experimento conduzido com SCP-067 e 914, utilizando um processo ligado ao SCP-067. A cobaia 110F desenhou uma única forma feminina, com cerca de 15 centímetros de altura e 3,8 centímetros de largura, vestida em um vestido de verão com cabelos longos presos em um rabo de cavalo. Realmente bem interessante aqui como é contado o início dessa história, pessoal. E o nome Cassandra, escrito abaixo. Veio aí então o Dr. Hermes e propôs utilizar o SCP-914 com diversas configurações nas imagens criadas do SCP-067, utilizando a configuração final ou rascunho de Cassandra, que foi transmutada em sua forma atual. Uma jovem mulher preta e branca, animada, desenhada em traços claros. Outras tentativas de duplicar este resultado fracassaram. O que seria esse SCP-085, gente? Seria um desenho de uma mulher aí, né, animada em preto e branco, e que esse desenho ele é capaz de fazer qualquer coisa. Realmente uma história bem interessante, né? Lembra até alguns desenhos antigos que a gente assistia aí na década de 80. E o SCP-085 prefere ser chamada de Cassie. Ela é completamente ciente da sua forma bidimensional e de suas limitações em um mundo tridimensional, ou seja, o mundo do desenho em que ela é animada e ela vive ali, gente, desde 1980. Embora sua voz seja inaudível, ela aparece a se comunicar com os funcionários da Fundação SCP. Ou seja, esse desenho é capaz de falar com os funcionários aí que estão presentes na fundação. Realmente bem bizarra essa história, bem criativa realmente aí. E ao se comunicar com o SCP-085, é possível vê-lo escrevendo texto num papel onde ela existe. Os funcionários relatam que ela é amigável e motivada, embora ela seja solitária. O SCP-085 consegue interagir com qualquer objeto desenhado na mesma página que ela, como se fosse um objeto real. Por exemplo, ela é capaz de vestir roupas desenhadas. Se você desenha uma roupinha lá perto desse outro desenho dessa menina, ela veste a roupa, pessoal. Ela é capaz de dirigir carros desenhados e tomar bebidas desenhadas, exceto por animais e pessoas. Ou seja, gente, se desenhar um carrinho perto dela, ela vai sair dirigindo
Se desenha um animal, ela vai chegar perto do animal. É bem interessante realmente essa história aqui, que diz aqui que ela só não tem contato com animais e pessoas. Qualquer objeto torna-se animado ao entrar em contato com o SCP-085, mas imediatamente cessa sua animação e volta a tornar-se inanimado ao deixar o contato com os membros da fundação. Realmente bem interessante, pessoal. Seria um desenho ser vivo aí, né? E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje, gente. Já vão deixando aí o seu like e o seu comentário para fortalecer esse canal. Divulguem aí para seus familiares e amigos. E em breve teremos uma página aí no Facebook. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.